Olha, nós aqui de novo, pessoal, no canal. E hoje vamos analisar e fazer um raio-x do grupo B do Mundial da FIFA de Clubes. Com esses clubes que estão aqui embaixo, que vocês veem aqui. O Botafogo, o PSG, o Seattle Sounders e o Atlético de Madrid vão disputar aí duas vagas para as oitavas de final. Vamos dar aqui de novo um breve histórico, assim como fizemos no grupo A de cada time, falar do momento de cada um e aquele jogador que para ficarmos de olho com bastante atenção durante o torneio, né? Além das chances de cada equipe de passar de fase. Vem comigo nessa análise do grupo B, que promete ter bons jogos, e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar a sua impressão aqui. Quem passa no grupo B? Vamos começar então pelo Seattle Sounders. O clube norte-americano foi fundado em 2007 e venceu por duas vezes a Major League Soccer em 2009 e 2016, quatro vezes a US Open Cup e uma vez a Supporters Shield, e tornou-se a primeira equipe da MLS a conquistar a Liga dos Campeões da CONCACAF em 2022, o que valeu o passaporte para esse Mundial de Clubes da FIFA. Seu treinador, norte-americano Brian Schmetzer, de 62 anos, já está no clube há 16 anos, sendo que nessa função de treinador principal está desde novembro de 2016. Na temporada atual, a equipe ocupa somente a sexta colocação na Conferência Oeste, com 22 pontos, fez 22 jogos, sendo 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, com 32 gols marcados, uma média de 1,45, baixa, e sofreu 31 gols, uma média de 1,41. Ou seja, a equipe não tem nem um grande poder defensivo, nem um grande poder ofensivo. Pelo menos não demonstra nesse ano de 2025. O jogador para ficarmos de olho é o eslovaco Albert Rusnak, de 30 anos. Nesse ano, já jogou 17 partidas pelo clube, fazendo 7 gols e 3 assistências. Ele é um meio atacante. Ele também tem participação na seleção eslovaca e em 38 jogos pela seleção de seu país, marcou 7 gols. O Atlético de Madrid, um gigante espanhol, foi fundado em 26 de abril de 1903. Tem 11 títulos de campeão espanhol, 10 Copas do Rei e já foi campeão mundial interclubes. Sim, venceu por 2-1 o Independiente da Argentina na Copa Intercontinental de 1974. E uma curiosidade, não era para ser o Atlético de Madrid a disputar a competição, seria o Bayern de Munique que foi o campeão da Copa dos Campeões da Europa naquele ano. Porém, com a desistência do Bayern em jogar, o Atlético de Madrid foi lá e tornou-se campeão do mundo. Além desses títulos, ganhou mais 3 vezes a Europa League e uma vez a extinta Recopa. Seu treinador, Diego Simeone, argentino, já está no clube há 14 temporadas e já é um ícone da equipe madrilenha. O Atlético se classificou para o Mundial como o sexto melhor time elegível no ranking da UEFA. Na temporada 24 e 25, ficou na terceira posição da Liga Espanhola com 76 pontos e chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo Real Madrid. Ao todo, na temporada 24 e 25, foram 55 jogos, com 34 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, 109 gols marcados, uma média de 1,98. Para um time que é considerado retranqueiro, é até uma boa média de gols pró, e 50 gols sofridos, 0,91 por jogo em média. Para ficar de olho, poderia ser, por exemplo, o Antoine Griezmann, porém, eu escolhi outro jogador. Eu escolho o argentino Julián Álvares, de 25 anos, que nessa temporada, pelo Atlético de Madrid, fez 54 jogos, marcando 29 gols e 7 assistências. Julián também tem várias atuações já pela seleção argentina, um total de 46 jogos e 13 gols marcados, e já foi campeão do mundo em 2022 na Copa do Catar. O Paris Saint-Germain foi fundado em 13 de julho de 1970. Como nós já contamos aqui em outro vídeo no canal, que eu vou colocar o link aqui na descrição. Vai lá e assiste um pouquinho, que vai contar não só a história, um pouco da história do Paris Saint-Germain, como a história dele na Champions, inclusive um pouco do título que foi conquistado essa temporada. O PSG conquistou uma Champions League, é o atual campeão, 13 vezes campeão francês, o maior campeão da história, 16 Copas da França, 9 taças da Liga Francesa e uma Recopa. Seu treinador, Luiz Henrique, ajudou na mudança de mentalidade do clube, que culminou no título de campeão da Champions nesse ano. Se engana quem pensa que foi o título da Champions que deu o passaporte direto para o PSG jogar essa competição.
Não, na verdade, o PSG se classificou já anteriormente pelo ranking da UEFA, sendo o segundo colocado no ranking de clubes que poderiam participar da competição. Na temporada 2024-2025, a equipe de Paris ganhou tudo: Champions League, Ligue 1, Copa da França, e jogou 58 partidas, vencendo 43, empatando 8 e perdendo 17. Foram 152 gols marcados, com uma incrível média de gols feitos de 2,62 por jogo, excelente, e sofreu 55 gols, uma média de 0,95 por jogo. É até difícil de definir qual seria o destaque do time na competição ou o jogador para ficarmos de olho. Poderia ser o craque e artilheiro do time, Ousmane Dembélé, a joia Désiré Doué, porém eu vou ficar com o motor do meio de campo, o português Vitinha, de 25 anos. Nessa temporada, pelo PSG, ele participou de 52 jogos, fazendo 7 gols, dando 3 assistências. Mas o mais impressionante é a sua dinâmica de jogo e seu aproveitamento no fundamento dos passes. Na temporada 24-25, teve uma média de 102,5 passes por jogo, com aproveitamento de 93,53%. Vitinha também foi campeão recentemente da Nations League por Portugal, seleção por onde já atuou em 29 oportunidades, mas ainda não marcou gols. Finalizando a análise dos clubes do grupo, temos o Botafogo, equipe brasileira, que é um dos clubes mais antigos do Brasil e de muita importância histórica no futebol brasileiro. Foi fundado em 12 de agosto de 1904, ganhou uma Copa Libertadores da América, é o atual campeão, ganhou ano passado, em 2024, foi 3 vezes campeão brasileiro, sendo o último título também ano passado, uma temporada espetacular da equipe do Botafogo, foi 21 vezes campeão carioca e ganhou uma Copa Conmebol. Não tem títulos de campeão mundial. Seu treinador é o português Renato Paiva, de 55 anos, que chegou nessa temporada de 2025 no clube e tem a difícil tarefa de fazer o time retornar ao rumo das vitórias que teve sob comando de seu compatriota Arthur Jorge. O título da Libertadores do ano passado foi o que garantiu a vaga do Botafogo no Mundial de Clubes da FIFA. Essa temporada, porém, não começou muito boa para os botafoguenses. Apesar de ter se classificado para as oitavas de final da Libertadores, na liga local, o Botafogo só ocupa a 8ª posição com 18 pontos. O desempenho definitivamente não está sendo o mesmo do ano passado, já que em 33 jogos foram 14 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. Só 38 gols marcados, uma média muito baixa de 1,15 gols por jogo e 32 sofridos, uma média de 0,97. Para ficar de olho, após a saída do Luiz Henrique, voltamos aqui nossas atenções para Igor Jesus, de 24 anos, atacante da equipe e artilheiro na atual temporada. Ele tem 24 jogos, 7 gols e 2 assistências. Acho pouco para um atacante que é o artilheiro do time esse ano. Igor Jesus também teve chances na seleção brasileira. Foram 4 jogos e marcou 1 gol. Como curiosidade, fui buscar confrontos prévios entre as equipes do grupo. E encontrei aqui que o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid se enfrentaram 3 vezes. Em 2009, um empate em 1-1 pela Copa Emirates Stadium, um torneio amistoso. Em 2018, os madrilenhos venceram por 3-2 a International Champions Cup, um torneio de pré-temporada. E pela Champions League da temporada passada, o Atlético ganhou por 2-1. Ou seja, até o momento, o PSG ainda não venceu o Atlético de Madrid. São 2 vitórias para os madrilenhos e 1 empate. Botafogo e Atlético de Madrid também se enfrentaram 3 vezes na história. O primeiro, em 1955, foi um empate em 3-3. Na segunda partida, em 1959, vitória do Botafogo num jogaço por 6-4, cheio de craques bicampeões mundiais pelo Brasil em 1958 e 62. Por exemplo, no Botafogo, Didi e Zagallo marcaram 2 vezes cada um nessa partida e pelo Atlético de Madrid, o centroavante Vavá fez um dos gols da equipe madrilenha. Já na terceira partida, pelo troféu Colombino, um torneio amistoso em 1985, o Atlético ganhou o Botafogo por 4-2. Ou seja, no confronto entre essas 2 equipes, a história diz que tem uma vitória para cada um e um empate. Botafogo e Paris Saint-Germain também já se enfrentaram, porém só uma vez, com vitória do Botafogo por 3-1 em 1984, num torneio de Genebra. Botafogo, então, no único confronto, vitória do time brasileiro. Para concluir a análise, vou dar aqui o meu palpite. O Seattle Sounders, nos últimos 10 jogos, conseguiu 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, tendo perdido as 2 últimas
partidas. A sexta colocação na Conferência Oeste mostra que o time não está muito bem das pernas e tampouco está no ritmo ascendente na competição americana. Ou seja, para mim, o Seattle Sounders não vejo possibilidade de passar de fase num grupo tão difícil. Já o Atlético de Madrid, que foi terceiro na Liga Espanhola, nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e ganhou a última partida de 4-0 sobre o Girona. E eu acho que vem com fome, até pela queda nas oitavas de final da Champions League. O Paris Saint-Germain ganhou tudo no ano. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A última vitória, o 5-0 na final da Champions contra a Inter de Milão. Porém, eles vêm, apesar de virem cheios de moral, uma temporada espetacular, pode ser que o cansaço ou até mesmo o relaxamento após o primeiro título da Champions League atrapalhe um pouco. E o Botafogo, apesar do 8º lugar na Liga Nacional nesse momento, ele vem crescendo de rendimento, está numa crescente. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Venceu a última partida contra o Ceará e pode contar com o fato das equipes europeias estarem em final de temporada, né? E o Botafogo está em ritmo aí no meio da temporada, no ritmo bom e crescendo a produtividade. Eu acho que essa é a única experiência do Botafogo. É um grupo muito difícil. Ainda acho que as 2 primeiras vagas ficarão com as 2 equipes europeias. Acho, aí é um chute que o Atlético passe em primeira por essa condição do Paris Saint-Germain tá voltando agora, né? Assim, depois de conquistar um título importante, talvez não estejam tão focados nesse momento, comemorando ainda bastante. E também o histórico do Atlético de Madrid, que até hoje nunca perdeu para o Paris Saint-Germain. Acho que o Botafogo pode ter uma esperança, mas acho bem difícil. Eu votaria aí em primeiro lugar para o Atlético de Madrid nesse grupo, segundo o Paris Saint-Germain, terceiro Botafogo e quarto Seattle. E aí, concorda com a minha análise? Então coloca aí, se não concordar tá tudo bem, e curte o canal, compartilha, vamos ajudar a gente a crescer, pessoal.